Vamos trazer já o Daniel Cara, que chegou, para ele assistir junto conosco essa humilhação da Bia. Não, eu tenho que falar uma coisa antes do Daniel Cara. Tá, então sobe ele. Daniel Cara. Daniel Ocara. Daniel Ocara, E aqui tá a gangue dos caras, né, Daniel? Tamo junto, Carlitos, tamo junto. Boa tarde aí para todo mundo. Tudo bem, Daniel? Daniel, a gente lançou a plataforma OM Play no domingo, foi um sucesso, muita gente inscrita, agora é a hora de o pessoal finalizar as inscrições. Aí tem um curso seu lá sobre o Paulo Freire, que, aliás, você generosamente cedeu para o Fórum, eu te agradeço publicamente por isso, né? O Daniel não quis ser remunerado, falou é um presente para o Fórum que eu estou, né, dando, tal, enfim. E aí, sabe qual que é o curso mais visto da plataforma até agora? Qual? O seu. Poxa vida! Poxa, que orgulho! E Rovai, Dri, Carlito, assim, a Fórum faz um trabalho importantíssimo de comunicação pública, é um dos canais que eu sempre assisto. Tenho viajado o Brasil a trabalho, férias e acabo trabalhando também. Todo mundo acompanha a Fórum, adora toda a programação. E eu fiquei muito feliz com essa nova plataforma que vocês criaram, porque, no fundo, é disso que a gente precisa, porque tem que formar, de fato, uma consciência crítica no Brasil que seja capaz de vencer a extrema-direita. Então, parabéns, Dri, também, que vocês dois lideram o canal. E dizer que eu acompanho também o trabalho do Carlito, sempre tive inveja do cenário do Carlito. O meu é só isso, sempre. Mas hoje eu revelei meu segredo, né? O pessoal descobriu agora meu segredo. Ana Paula, né? Ana Paula, todos contrataremos. Eu ouvi aqui. Todos contrataremos Ana Paula. Eu tenho também uma boa análise crítica do meu cenário, mas eu nunca sigo. A Andressa sempre fala para melhorar, mas eu nunca melhoro. Um dia eu chego lá, viu, Carlito? Mas o seu tá ótimo também. Olha só, vamos trazer, então, esse vídeo que viralizou, que é a Sâmia Bonfim dando uma resposta para a deputada Bia Kicis, que teve a cara de pau de chamá-la de imunda na sessão da Câmara ontem, que votou a PEC da blindagem, que depois vou querer também ouvir o Daniel sobre isso. Vamos ver o vídeo. Tem que lavar essa boca suja dela. Esse povo não tem coração, não tem humanidade. O presidente Bolsonaro acaba de ir novamente para o hospital, ficou internado, hoje ficou sem ar, sem respiração. Está doente, muito doente, por conta da facada lá de trás e dos maus tratos, das perseguições absurdas que ele está sofrendo. Nenhuma pessoa normal consegue resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda. Presidente, imunda. Eu não citei o nome dela, presidente. Para o povo brasileiro durante a pandemia da Covid-19. Imunda ir para os Estados Unidos armar e sancionar contra o povo brasileiro, contra a nossa própria economia. Imundice é planejar e aprovar a PEC da blindagem que dá um salvo-conduto para cometimento de crimes. Imundice é ser líder de uma organização criminosa que tenta atentar contra o Estado democrático de direito e passar por cima da vontade do povo brasileiro. Imundice é ter ficado décadas aqui do parlamento sem ter entregue nada de útil para a população. E agora quer, através de uma PEC da anistia, passar por cima de uma decisão justa e correta do povo brasileiro. São 27 anos e 3 meses de prisão para aquele bandido. É muito pouco, perto de tudo de ruim que ele fez com o povo brasileiro. E a cela que ele vai estar vai ser muito imunda. Vai ser imunda, talvez porque ele vai ficar vomitando, soluçando, né? O pessoal até vai tentar deixar arrumadinha, mas com o Bolsonaro dentro fica difícil. Não, e a covardia, né? Eu não citei o nome dela. Não, ela falou, sua imunda. Né? Ficou com medo do processo, Daniel, que coisa, né? Não, é muito legal vocês trazerem esse corte, porque, primeiro, a Sâmia está de parabéns, né, por ter colocado as coisas no devido lugar. Agora, a Bia Kicis, vocês sabem que a primeira audiência sobre o projeto Escola Sem Partido, a Bia Kicis estava presente.
E ela, toda hora, enquanto eu falava, ela ficava fazendo provocações num papelzinho, né? Provocações bem de baixo nível. Na época, o presidente da comissão era o Marcos Rogério, que era deputado federal, depois se tornou senador. O Marcos Rogério, Rovai, ele era uma pessoa de esquerda do PDT. E aí, de repente, se converteu ao bolsonarismo, mais ou menos por essa época, 2017, 2018. E essa Bia Kicis é uma pessoa tão desclassificada que a audiência pública era só eu contra todos os bolsonaristas. O Marcos Rogério já tinha se convertido. Para não dizer que eu estava sozinho, tinha o deputado Bastelar, que hoje é do PV da Bahia, que é uma pessoa que circula no Centrão, mas é progressista. Né? O Centrão é um negócio bem complexo. Né? Um parlamentar que tem ajudado a gente em várias pautas, inclusive. E a gente tem uma vitória esmagadora na audiência, em termos de argumentação. O próprio Marcos Rogério reconhece isso. E aí ela faz um vídeo me xingando, fazendo um monte de coisa. Eu errei na época, eu devia ter processado ela. Agora já está muito tarde, foi 2017, né? Não vale a pena retomar esse ponto. Mas ela só vive nessa questão, só nesse tipo de provocação. Certamente agora ela está divulgando um corte sem a resposta da Sami. E ela deve estar mobilizando um monte de gente lá no Distrito Federal em favor dela. É uma pessoa que não fez absolutamente nada no parlamento. Ela simplesmente é uma lacradora, como praticamente todos os bolsonaristas. E ela é uma figura que, assustadoramente, tem muito espaço dentro, isso é bastante perigoso, da estrutura administrativa da Câmara, porque ela tem uma vantagem territorial, ela mora em Brasília. Então, ela praticamente ocupa vários postos ali de poder, que são aqueles postos que a gente não tem informação pública sobre eles, mas dentro dos corredores da Câmara ela faz esse trabalho, que eu posso dizer com toda tranquilidade, é um trabalho contrário ao povo brasileiro, e é um trabalho que tem dado resultado para ela eleitoralmente. Então, é por isso que a gente precisa dessa plataforma da Fórum, por exemplo, para começar a construir consciência sobre o que de fato ocorre no jogo do poder, porque a gente sempre fala isso em aula. Tem duas coisas que a gente não aprende na educação e que deveria aprender em todas as escolas públicas. A gente precisa aprender a disputar poder político e disputar poder econômico. E se a gente não tiver canais que propiciem esse tipo de conteúdo, a verdade é que Brasis paralelos da vida vão acabar tomando conta da internet. Então, mais uma vez, quero reiterar os parabéns ao Fórum pelo OnPlay. Legal. Carlito, o que você achou dessa resposta da Sâmia? A resposta da Sâmia foi fantástica, Adri. Se você fizer uma busca rápida aí no Google e botar assim, Bia Kicis e daí, ela vai estar usando uma máscara no Congresso Nacional, na época da pandemia da Covid-19, que as pessoas estavam morrendo por causa da falta de oxigênio, inclusive. Oxigênio esse que o Whindersson Nunes, que foi atacado pelo deputado Chupeta, ajudou a enviar, inclusive, para o estado do Amazonas, né? E ela estava no Congresso Nacional com a máscara escrito claramente ali, e daí? E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: quem é imundo realmente nessa história, ou imunda? Quem deseja a morte das pessoas, como o Bolsonaro? Vamos lembrar, o Bolsonaro está com suspeita de câncer, segundo o Carlos Bolsonaro. Eu já fui no meu Twitter lá e desejei pronta melhora para ele. Eu quero que ele fique 100% o quanto antes, para que ele possa cumprir a pena dele na cadeia. Eu não quero que o Bolsonaro piore, não quero que ele sofra, eu quero que ele fique bem, com a saúde plena, que viva 100 anos, para que ele consiga ficar todo dia se martirizando, lembrando o que ele fez, e lembrando, inclusive, Daniel, Dri e Rovai, da frase que ele disse lá no passado: espero que a Dilma morra hoje, infartada ou com câncer. A Dilma não morreu, não teve infarto, não morreu de câncer, voltou ao poder e voltou por cima da carne seca, como a gente fala aqui no Nordeste, e Bolsonaro está sendo recolhido muito em breve para Papuda. Eu poderia até ter empatia, Adri, pelo Bolsonaro, mas como empatia é coisa da cultura woke, segundo a extrema-direita, então até em respeito ao Bolsonaro, eu não vou poder ter empatia por ele. Só não vou desejar, evidentemente, que ele morra, jamais. Até porque eu quero que ele se recupere logo, porque ele precisa estar saudável quando for recolhido. Agora, teve outro dia agora, esse ano, né, acho que foi em abril, que o Gilvan da Federal falou numa sessão
na Câmara dos Deputados que queria que o Lula morresse. Agora, esses dias, né? E não teve, e podíamos ter, né? Ninguém ficou stalkeando lá os comentários para pedir demissão nas empresas, né? Como agora estão fazendo, né? Encabeçado. Tem uma lista, Adri, que a gente pode citar aqui, que eu fiz um vídeo de meia hora sobre isso no meu canal, que eu posso citar. Assessor do André Fernandes colocou uma foto do presidente Lula no chão e deu 10 tiros. E ainda mandou um recado para o Janot. Janot é assim que faz, porque vazou na época a história que o Janot teria ido no STF armado para matar o Gilmar Mendes. Ou seja, além de colocar a foto do presidente Lula... O Janot publicou no livro dele. Não, mas ele dizendo que o Janot deveria atirar, né, no Gilmar, que ele botou a foto... O Janot no livro dele sobre a Lava Jato. O Janot fez um livro e escreveu no livro isso. Que ele foi armado para atirar no Gilmar Mendes. Aí depois tem aquela imagem da própria Júlia Zanata, né, que agora está se fazendo de coitada, com a mão do Lula cravejada de balas. Tem aquela imagem de um empresário, acho que no interior de São Paulo, que colocou a foto do Lula também em um alvo e atirou. Tem uns tiros disparados na caravana do Lula em 2018, se não me falha a memória. Então, quem morre somos nós, Nicolas. O tesoureiro do PT, que eu esqueci o nome dele agora, né? Morreu também. O Marcelo Arruda, ex-tesoureiro do PT lá no Paraná, morreu, que teve um aniversário invadido pelo Guaranho. O mestre Moa do Catendê, que morreu aqui na Bahia, estado vizinho ao meu estado, morreu porque discordava do bolsonarismo. Eu fui ameaçado de morte várias vezes no ano passado, porque eu fui defender o Glauber Braga de um certo grupo que agora veio para as redes sociais dizer que é guerra contra a esquerda. Então, quem está morrendo somos nós. E sabe o que é chocante, Dri Rovai? Só para eu finalizar minha fala, o Nicolas Ferreira, nas publicações dele aqui no Brasil, ele replicou ipsis literis aquilo que o Nick Fuentes, que é uma das maiores lideranças da alt-right americana, né? A direita alternativa, que é racista, xenofóbica, supremacista branca, ele replicou aquela frase, eles mataram a direita moderada, foi publicada pelo Nick Fuentes em alguns portais nas redes sociais que ele utiliza. E o Nicolas Ferreira replicou aqui. Eles mataram a direita moderada. E ainda invocou, Daniel, sejamos a extrema-direita que eles tanto temem. Qual que é a extrema-direita que nós tememos, Daniel? Eu só temo a extrema-direita nazista e fascista. Então eles estão se despindo disso tudo. E ainda voltou a utilizar, Rovaidri, a chamada estética Vaporwave, né, que eles utilizaram ali entre 2017 e 2018, importaram dos Estados Unidos da América. Os bolsonaristas utilizavam muito isso aqui entre 2018, 2019 e 2020. Você ia lá nos perfis dos bolsonaristas, todas as fotos faziam essa referência ao estilo Vaporwave. E o Nicolas publicou, dizendo o seguinte, não conversem com o diabo, não dialoguem com o diabo, destruam ele. Para o Nicolas, nós somos o diabo. Então quem é que está pregando ódio, Daniel? Somos nós que estamos pregando ódio? É muito maluco isso, porque eu fiz um relatório do Ministério da Educação sobre os ataques às escolas. E, num determinado momento, a senadora Damares Alves, ela faz uma audiência pública para criticar o relatório, dizendo que o relatório tinha um erro, porque falava de extrema-direita mobilizadora de ataques, a lógica da extrema-direita mobilizadora de ataques, e era preciso falar também da extrema-esquerda, e que também gerava violência, gerava ataque. Primeiro que o Brasil não tem extrema-esquerda, não existe nenhuma organização que seja revolucionária e que defenda a violência como instrumento de tomada do poder. Segundo, e esse ponto é muito importante, é que não tem uma evidência no mundo de algum tipo de violência dessa ordem, ataque à escola, mobilizada por alguma ideologia de esquerda. Pelo contrário, é tudo de direita. Então, isso que o Carlito está trazendo, eu falei do exemplo de escola, mas isso pode ser levado para qualquer área. Hoje o Jamil Chaves até publicou um estudo, que eu considero um estudo bem parcial, porque ele diz que nos Estados Unidos, quase todos, praticamente 90%, 80%, acho que até mais do que isso, dos atos violentos contra militantes políticos foram causados pela extrema-direita, por conta do Charles Kirk. Agora, o estudo vai dizer que 6 foram causados pela esquerda. E a esquerda, sequer a esquerda não tem nenhum tipo de ideologia de esquerda. Então, na prática, 100% foi praticado pela direita. Enfim, o Jamil está reproduzindo aquilo que está posto no estudo, não problematiza, mas poderia problematizar.
O fato é que a direita e a extrema-direita é violenta. Ela é violenta de todas as formas. É violenta quando promove a desigualdade social, quando não faz nenhum tipo de movimento em favor da justiça social, quando abdica de fazer uma reforma tributária no Brasil que, de fato, seja progressiva e não regressiva, fazendo com que quem ganha menos pague mais. Então, no dia a dia, a realidade concreta é que a direita sempre causou a morte. Sempre. A austeridade causa mais mortes, inclusive, do que arma de fogo. Agora, para além disso, a extrema-direita ainda é violenta no sentido de utilizar arma de fogo contra a população, de utilizar discurso de ódio contra a população. Então, na prática, o que está acontecendo agora é que tudo está sendo revelado. O problema é que, diante da revelação, a gente precisa se fortalecer e precisa se unir no sentido de constituir um discurso público forte o suficiente para enfrentar essa ascensão que tem ocorrido da extrema-direita no mundo todo. Eu estou assustado, que eu converso com as pessoas que estão morando em outros países aqui da América Latina, e eles estão dizendo, olha, o que o bolsonarismo fez aí é uma cópia do que acontece nos Estados Unidos, mas de vez em quando os Estados Unidos copia também o Brasil, e isso tudo está sendo disseminado para os nossos países. Eu estou falando, obviamente, de Argentina, mas também do Uruguai, estou falando do Paraguai, que isso já está muito avançado, do Peru, que praticamente as redes sociais estão dominadas por um fundamentalismo de ordem católica, e eu, como católico, tenho absoluta rejeição a esse tipo de catolicismo. Eu não vejo cristianismo no ódio, que é o que eles promovem. E o que o Carlito falou, que eu considero mais importante. Hoje, o Nicolas Ferreira, que eu considero o político mais habilidoso da extrema-direita brasileira, e também o mais perigoso, ele só não tem as mesmas conexões que a família Bolsonaro tem, mas, na minha opinião, isso é uma questão de tempo. O Nicolas Ferreira, ele, de fato, tem trazido e importado todo o discurso do que existe de pior nos Estados Unidos e no Reino Unido para o Brasil, e tem feito isso com absoluta capacidade de estabelecer um discurso que seja palatável para vários setores da sociedade. E parece muito, para ter um ponto de comparação, com a Meloni na Itália, que eu considero a liderança política mais perigosa da Europa. Então, a gente precisa ter muita consciência sobre o que o Carlito trouxe, porque, de fato, não é só a democracia que está sob risco diante dessa ascensão da extrema-direita. A vida de diversos de nós está sob risco se essa perspectiva ideológica prevalecer no mundo. Inclusive, só para acrescentar, Adri, desculpa, mas só para acrescentar que é importante, até a frase que ele colocou, Daniel, nós não odiamos a mídia o suficiente, nós não estamos odiando a mídia o suficiente, nós não odiamos a mídia de esquerda o suficiente. Ele fez várias postagens e repostagens assim no Twitter dele, falando ou sobre a mídia de esquerda ou sobre a mídia. E isso também são réplicas de fóruns e publicações de líderes da extrema-direita dos Estados Unidos da América. Ele faz um bem bolado, né? Ele juntou coisas do Charlie Kirk, do Ben Shapiro, do Alex Jones, do Paul Joseph Watson, que tem gente que nem sabe mais quem é o Paul Joseph Watson, né? Um dos primeiros teóricos aí. E agora este caso também envolvendo o Nick Fuentes, que é interessantíssimo isso, né, Daniel? O cara é descendente de latino, mas é supremacista branco e anti-imigração. É absurdo isso. E é mais radical do que o que morreu, né? Que é o Charlie Kirk, que defendia apedrejar gays. Então, você imagina um cara que é mais radical do que o cara que defende apedrejar gays. É, assim, assustador, né, gente? Carlito, eu sei que você vai para a rádio hoje? Vou. Rádio Radical, então eu vou liberar o Carlito. Obrigada, viu? Valeu, Carlito. Até mais. Tchau, Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Tá no mudo, Daniel. Eu queria trazer aqui outro assunto também, que foi a manobra ontem para livrar o Eduardo Bolsonaro de perder o mandato. Agora ele virou líder da minoria e substituindo a deputada Carol de Tone, e aí, como líder da minoria, tem uma regra que é de 2015, da época do Eduardo Cunha, que restringia justificativas de ausência. Então, os líderes partidários e membros da mesa que ficariam dispensados de registrar a presença em plenário. Então, eles querem pegar esse precedente de 2015 para sustentar o mandato remoto do Eduardo Bolsonaro
e assim agora o Hugo Mota teria que avalizar essa manobra do PL. Então, estamos aí com a PEC da blindagem, ao Eduardo Bolsonaro aí manobrando para continuar o mandato, e ainda essa questão da anistia poder ser votada hoje. Queria o Daniel Cara, o que esperar desse Hugo Mota, e como que você vê essa manobra do Eduardo também? O Hugo Mota, ele é fraco o suficiente para fazer qualquer coisa, e tem uma articulação política forte o suficiente para fazer com que essa qualquer coisa seja aprovada. É importante sempre a gente ter isso em mente. O Hugo Mota, ele não é uma pessoa elaborada, não é um político forte, não é uma pessoa que tem um alto desempenho na Câmara dos Deputados, pelo contrário, ele é uma pessoa de baixo desempenho, mas ele é fruto do filhotismo brasileiro. Então, ele tem relações de dezenas de anos com várias famílias de parlamentares que acabam gerando o poder que ele possui. Então, ele não precisa ter qualidades nem morais, nem intelectuais, para poder, de fato, nem de liderança, fazer aquilo com o qual ele se comprometeu no lançamento de candidatura. Então, de fato, há risco enorme de aprovação da anistia e há risco enorme do Eduardo Bolsonaro fazer uso dessa prerrogativa. Essa prerrogativa, Adri, já vinha sendo cantada entre parlamentares há algum tempo. O problema é que ela é tão vergonhosa que ninguém achava que ia ser lançada a mão dessa alternativa, porque ela é a prova de que o Congresso Nacional ele tem uma regra, que é a pior regra possível desde o orçamento secreto. E a visão do Centrão sempre vai prevalecer diante de todas as coisas. A gente sempre tem que lembrar o que é o Centrão. Com exceção de meia dúzia de parlamentares que são progressistas, há meia dúzia que são progressistas no Centrão e que não acompanham o Centrão nas decisões de mérito. O Centrão tem decisões de mérito que importam para o povo brasileiro, obviamente. O Centrão tem uma liturgia que é preservar o próprio Centrão e eternizar os parlamentares do Centrão no poder. Um poder e perpetuar esses parlamentares que a gente acha que são só aqueles que estão na Câmara dos Deputados, mas tem muitos deputados estaduais e vereadores que fazem parte dessa linha de estabelecimento do Centrão. Normalmente, os analistas olham o Centrão como aquilo que ocorre na Câmara dos Deputados. É importante lembrar, Adri, que o Centrão foi criado concretamente na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo e que ele tem uma nova estrutura a partir da ascensão do Gilberto Kassab, que vai gerar um partido que é um partido que a gente chama de partido de falsa moderação na ciência política. Por quê? Porque é um partido que finge que tem uma postura moderada, que é um partido que doa a governabilidade, mas na prática defende uma ideologia, que é neoliberal, em alguns momentos autoritária, como o radicalismo no Paraná, em alguns momentos falsamente progressista, como, por exemplo, a governadora de Pernambuco e o governador do Rio Grande do Sul. Então, tudo pode acontecer nesse cenário. Agora, é importante sempre frisar, tudo pode acontecer, menos no interesse do povo brasileiro. Por isso que as eleições parlamentares elas têm que ser prioridade para o nosso campo, porque não adianta a gente falar sobre a liturgia do Congresso Nacional. Hoje nós não temos, dentro da Câmara dos Deputados, nenhum grande regimentalista entre os parlamentares. O maior de todos que nós tivemos na nossa história, considerando o campo da esquerda, foi o José Genuíno. Quem mais se aproxima de um domínio regimental é o Lindbergh Farias, mas ele tem muitas tarefas dentro da Câmara dos Deputados. É importante frisar isso, e o regimentalismo exige uma dedicação muito intensa. A Gleisi tinha domínio, mas agora ela está numa outra tarefa, que eu acho, inclusive, tem desempenhado melhor do que as condições que são reais e apresentadas para o enfrentamento desse tema. Então, nesse sentido, o que a gente precisa começar a articular é uma forte bancada parlamentar. Isso não vai ser para a eleição de 2026, já adianto. A eleição de 2026 é uma etapa, é praticamente um esforço para que a gente consiga retomar força parlamentar em 2030, mas em 2026 a gente precisa ter um ótimo desempenho. Então, é isso que me preocupa. Respondendo objetivamente, eu acho que tudo é possível ser aprovado pelo Hugo Mota, porque não se trata de uma pessoa que tem vaidade pessoal, de ser reconhecido,
que até o Arthur Lira tinha um pouquinho disso, de ser reconhecido como uma pessoa poderosa, que manda e desmanda. O Mota é pior, ele tem esse comportamento traiçoeiro, de que ele assume o que ele é, uma pessoa que está abaixo da condição do cargo, mas faz tudo aquilo que o Centrão precisa que seja feito. Por incrível que pareça, eu concordo com o Valdemar da Costa Neto, nunca pensei que iria dizer isso um dia na minha vida, mas o que pode travar tudo é o Davi Alcolumbre no Senado, porque o Davi Alcolumbre, ele, até pelo fato de que ele faz parte da comunidade sionista do Amapá, aliás, é a única família sionista no Amapá, ele acaba tendo uma postura que exige algum grau de elaboração. Então, no Senado, o jogo é diferente. Eu espero que no Senado a gente consiga travar esses projetos, mas eu não vou também vender otimismo, porque vai ter que ter luta para isso, né? Trabalho institucional para isso. Não vai ser fácil também no Senado, não, porque a PEC da blindagem ela é muito atrativa para o político. Não salvo-conduto, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é uma figura superior dentro da sociedade. O aspecto republicano dessa PEC da blindagem não é que ele é inexistente, ele é oposto ao republicanismo. Sequer republicanismo os parlamentares estão defendendo. E jamais, se republicanismo eles não defendem, jamais vão defender a democracia social, que é aquela que a gente luta para que seja estabelecida. Rodrigo, saiu aqui a pesquisa Atlas, eu queria comentar isso com o Daniel. Eu peguei uma tela aqui, ó, para a gente... Dá para ver direitinho? Sim. De intenção de voto para presidente no primeiro turno. O Lula está com 48,2% contra 30,4% do Tarcísio e 15,6% dos outros candidatos. Aí, o que é mais interessante é que, assim, em algum momento lá de março, né, essa desvantagem foi de 41,7% a 33,9%. Né? E o Tarcísio caiu nesse período, 3 pontos, 3,5 pontos, e o Lula subiu, nesse mesmo período, 6,8%. Né? A diferença aumentou 10 pontos. Né? Isso na Atlas, saiu hoje uma Quest também, eu não sei se a Adri separou os dados aí, ou se eu estou entrando no meio do caminho. Não, pode falar, pode falar. Mas na Quest há uma estabilidade da última pesquisa, desta última pesquisa para a penúltima. Já na Atlas, o Lula melhorou e a desaprovação agora é menor do que a aprovação na Atlas, sendo que na Quest ainda continua um hiato ali de 5, 6 pontos de diferença para a desaprovação. Daniel, queria que você comentasse esses números. Então, a Atlas tem se comprovado uma boa pesquisa de tendência, e a Quest tem se comprovado uma boa pesquisa de quadro. Ela determina a fotografia do momento. Eu considero que, e essa é a sensação que a gente compartilha nas ruas, né, que de fato o Lula está subindo. E a aprovação do governo também está subindo. Ontem foi divulgado um dado que eu considero extremamente importante, e eu fico muito orgulhoso desse dado, porque eu me preocupo demasiadamente com as condições de vida da população brasileira, que desde a ascensão do Temer vem piorando a cada ano, e nós tivemos o dado de que o Brasil já novamente está em pleno emprego, considerando os critérios econômicos do que é pleno emprego. Agora, veja, qual que é a nossa dificuldade? O que precisa, o que explica, se a gente está em pleno emprego, o que explica ainda essa grande desaprovação? A qualidade do emprego. Então, passada a turbulência, e como eu sempre digo, o Lula é jogador de jogo grande, se as coisas não exigem do presidente uma tomada de decisão, ele tem dificuldade de jogar, não é a característica dele, mas diante do ataque do Trump, a capacidade que ele teve de responder e, ao mesmo tempo, de desgastar o Tarcísio, já consegue ser verificada numa pesquisa de tendência que é a Atlas. Agora, a Quest dá a fotografia do momento. Então, o que a gente tem que pensar diante disso? A tendência é que o Lula, de fato, consiga consolidar uma aprovação crescente e uma intenção de voto no primeiro turno e no segundo turno também crescente,
e que a extrema-direita, com Tarcísio, comece a sofrer as consequências da aliança com o bolsonarismo. A população já está julgando isso. Em paralelo, a vida não está boa, Rovai, mas ela já não está tão ruim como esteve no passado. O preço dos alimentos caiu, o Brasil está conseguindo fazer um trabalho de recuperação do emprego, começa a crescer na opinião pública uma ideia de que a economia não está sendo mal gerida pelo Haddad, isso também é importante, porque o Haddad é um provável sucessor do Lula. Então, eu vejo que se confirma a minha tese, que eu sempre repito essa tese. O Lula é jogador de jogo grande. O jogo exigiu, o Lula coloca o Brasil numa posição mais favorável. Aconteceu isso, é só a gente lembrar do passado recente, na crise econômica global de 2008. O Brasil praticamente não sentiu os efeitos da crise, porque o Lula teve a grandeza, junto com o Guido Mantega, que eu considero um excelente ministro da Economia, da Fazenda. Quem diz o contrário é porque não compreende o que foi feito naquela época. A nossa vida era muito melhor em 2010 do que é hoje, em termos de condições de vida, e isso tudo graças à grandeza do Lula quando a situação mundial exige. Então, é claro, a gente não quer que a situação mundial exija a capacidade de um presidente, porque isso significa uma situação adversa para muitas pessoas no mundo. Mas essa é a característica do Lula. A coisa aperta, ele demonstra toda a sua capacidade. Não sei se vocês se recordam, isso também aconteceu no Mensalão em 2005. O Lula atacado de todos os lados, aí praticamente, quando tudo de adverso ocorre, ele mata no peito e consegue fazer o jogo fluir. Então, essa é a grande qualidade dele como estadista. E eu fico até arrepiado de dizer, né? Eu sempre nunca fugi da raia. Eu considero que o Vargas foi um presidente mais estrutural para o Brasil do que o Lula. Mas o Lula, incomparavelmente, como personagem histórico, uma figura muito mais interessante, na minha opinião, o político mais popular da história do Brasil. Não nego a popularidade do Bolsonaro, isso seria irresponsabilidade, mas o Lula está numa trajetória de popularidade que se inicia na década de 70 e se mantém até hoje. Esse cara é gigante. E não vai ser a história brasileira que vai retratar isso. Vai ser a história global, quando se conversar sobre a América Latina, sobre o papel de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República Federativa do Brasil. É uma figura incomparável. Contra tudo e contra todos, ele ainda consegue ter mais intenção de voto do que todos os demais. E essa é a realidade, Rovai. A gente está jogando contra tudo e contra todos. E muito provavelmente vai ser assim em 2026. E ele consegue ser favorito diante de todo esse cenário. E aí, eu quero abrir aqui, eu peguei aqui do camarote essa charge aqui feito com base na pesquisa Quest, da pesquisa Atlas, do pessoal que faz o camarote nas eleições. São Paulo, 38,78 Tarcísio, 34,69 Lula, pesquisa Quest, tá? Ciro Gomes, 9,18, e os outros, Ratinho, Caiado, Eduardo Leite, Zema, 17. Lula empatado com Tarcísio em São Paulo, segundo a Atlas, Daniel. Aí é a questão, eu sei que você é bastante pessimista em relação a São Paulo, a gente já conversou sobre isso aqui, mas eu começo a ter uma opinião sutilmente diferente da sua. Eu acho que se o Tarcísio for candidato a presidente da República, vai se abrir um espaço, porque eu acho que a tendência do Tarcísio, na hora que ele for para a candidatura, é ele diminuir, não é ele aumentar. Eu tenho... porque, assim, o Tarcísio hoje só eu sou o melhor anti-Lula que existe. Melhor que o próprio Bolsonaro, se você for ver nas pesquisas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o Tarcísio. No momento que ele for para a chuva, ele vai se molhar e vai começar a ter que se explicar em algumas questões. E isso pode fragilizá-lo, e inclusive em São Paulo, onde ele vai ter problemas para montar o palanque dele. Porque quem ele vai escolher para sua sucessão? O Ricardo Nunes? Isso vai descontentar o Kassab, a meu ver. Vai escolher o vice dele, que vai estar no mandato? Isso vai descontentar o Nunes e o MDB.
Então, assim, ele tem que... A construção da sucessão dele não é algo simples. E, até onde eu apurei, essa seria a única possibilidade do Alckmin deixar a candidatura à vice-presidência do Lula e vir para São Paulo disputar a eleição capitaneando uma chapa Alckmin, governador, Tebet e Haddad, senadores. Então, papai, essa chapa é forte. Essa chapa é forte. Até tem me surpreendido os dados de pesquisa sobre os políticos mais bem avaliados de São Paulo e os pior avaliados de São Paulo. O Haddad figura nas duas, o que é natural, mas com números muito bons em relação a um político admirado. Então, o Haddad ele já mudou de patamar, né, dos últimos tempos. Ele era uma pessoa que estava numa dificuldade muito grande de avaliação perante a população, e hoje ele já tem uma avaliação mais positiva do que negativa. Então, é um ótimo nome para o Senado Federal. A Simone Tebet, ela é desconhecida do eleitorado paulista. O voto da Simone Tebet, que as pessoas tanto reivindicam, é um voto, na prática, de uma camada muito específica da classe média alta, que na prática é elite, mas da classe A e da classe B+, quer dizer, a fração com maior renda da classe B, que tem na Simone Tebet uma candidata viável. Agora, o Alckmin é gigante no estado de São Paulo e é um político muito bem avaliado no estado de São Paulo. O que me deixa preocupado em relação ao estado de São Paulo? Que eu vivi a candidatura do Guilherme Boulos contra o Ricardo Nunes. O vereador em São Paulo desempenha o mesmo papel que o prefeito desempenha para o governador. E o Kassab, hoje, ele pegou o esquema que o Alckmin constrói por volta de 1989, com prefeitos, quando ele está fazendo a migração do quercismo para o PSDB, o Alckmin constrói com prefeitos uma base de força eleitoral que, inclusive, faz com que ele ganhe da Zulaye Cobra Ribeiro contra o Mário Covas. Covas e Zulaye eram uma chapa para a presidência do PSDB estadual, e o Alckmin fura essa fila, consegue ser o presidente estadual, vira vice-governador do Covas e aí constrói toda a sua trajetória a partir da criação do Poupa Tempo, que é o que impulsiona o Alckmin para a política nacional. O Kassab está hoje sob o domínio de quase todos os prefeitos do estado de São Paulo. Dos 640, o Kassab deve ter algo em torno de 500, Rovai. Então, você fez a leitura que eu considero a mais precisa. O grande homem no estado de São Paulo, que é maior do que o Tarcísio, em termos da articulação política, mas que não tem voto em termos de popularidade, se chama Gilberto Kassab. Essa equação que o Tarcísio vai ter que responder. Agora, em relação ao que você trouxe, eu concordo plenamente que o Tarcísio vai ter muita dificuldade de aparecer no primeiro turno, seja para a presidência, seja para o governo do estado. Vai ser uma eleição mais difícil do que foi 2022 para ele, qualquer posto que ele dispute. Só que ele é um candidato muito ruim em primeiro turno, como o Ricardo Nunes também foi um candidato ruim de primeiro turno, mas o Tarcísio tende a ser um bom candidato de segundo turno. Por isso que o que a gente precisa trabalhar, se ele for adversário do Lula no primeiro turno presidencial de 2026, a gente tem que trabalhar para que o Lula se eleja ou fique muito próximo da eleição no primeiro turno, que foi o que aconteceu em 2022 já. Ficou muito próximo da eleição no primeiro turno. E no segundo turno, a gente tem que trabalhar para criar uma frente ampla que seja suficiente para vencer o Tarcísio, com o Lula sendo a grande referência dessa frente ampla. O caminho não foge muito do que ocorreu já em 2022, do lado progressista. Do lado da extrema-direita muda, porque eles também não vão ter a rejeição do anti-Bolsonaro, caso o Tarcísio consiga se demonstrar como um candidato que não é bolsonarista. O que eu considero que, se a gente não for capaz de colar essa referência no Tarcísio, também aí é um caso gravíssimo de incompetência comunicacional. E eu acho que isso não é tão fácil para a extrema-direita fugir da vinculação entre Tarcísio e Bolsonaro. Então, o jogo vai ser jogado, mas a gente está numa situação muito melhor do que a gente estava um mês atrás, infinitamente melhor que a gente estava um ano atrás. Então, a minha tendência é uma tendência de otimismo. Qual que é o meu receio
de ser otimista. Meu receio de ser otimista é que a nossa forma de jogar é meio parecida com a torcida do São Paulo, aqui em São Paulo. Assim, só vai no jogo quando o time está ganhando. A gente precisa ter a compreensão que o cenário é otimista, mas precisa lutar, precisa ser apaixonado, tem que fazer campanha desde já. Pelo menos é isso que eu estou fazendo. Eu, onde vou, até quando tem situação familiar, eu falo, eu enfrento as oposições para marcar a importância do Lula vencer e derrotar o Tarcísio, ou quem quer que seja da extrema-direita em 2026. Vão ser escolhidos 3 ministros do Supremo, meu amigo. Se a gente não tiver vitória nessa eleição, a gente corre o risco de ocorrer o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vejo tanta análise do Washington Post, do New York Times, da The Economist, falando porque o Brasil enfrenta a extrema-direita. Enfrenta porque a gente conseguiu, pelo menos, ter 2 poderes diante de 3. Nós temos a presidência da República e temos um Supremo Tribunal Federal que não joga a nosso favor, mas tem jogado a favor da lei, que é o papel dele. Está tudo certo, é assim que tem que ser. Agora, a extrema-direita tem o Congresso Nacional. Então, de 3, nós temos 2 poderes, trabalhando da maneira como tem que trabalhar. Um ideologicamente alinhado a nós, com muitos problemas no governo, não é o momento de fazer as críticas ao governo aqui, mas num caminho que é um caminho em favor da democracia, em favor da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal está agindo como deve agir. A Câmara dos Deputados e o Senado, a gente perde fôlego. Se eles ganham a presidência da República, eles não vão ter 2 poderes, Congresso Nacional e Presidência da República. Eles vão ter 3 rapidamente, por conta das indicações dos ministros do Supremo. E o Dias Toffoli, meus amigos, no dia que a extrema-direita ganhar, ele vai rapidamente para os braços da extrema-direita. E não vai ter o Gilmar Mendes, porque um dos ministros que saem, não vai ter o Gilmar Mendes para constrangê-lo. Então, eu nunca imaginei que eu diria isso. Gilmar Mendes ele tem um papel fundamental de moderação no Supremo Tribunal Federal. Então, o cenário é um cenário muito complexo e que a gente precisa ganhar a eleição de 2026 de qualquer jeito. Obviamente, quando a gente fala de qualquer jeito, é dentro da regra do jogo. Quem é contra a regra do jogo é a extrema-direita, mas precisa ganhar fazendo campanha, com sangue nos olhos, sorriso no rosto, mostrando a diferença entre nós e eles. E já que você falou que você tem conversado aí com todo mundo, inclusive familiares, pensam diferente, como que você faz para conversar com um bolsonarista, daqueles bem radicais que acreditam que que o Lula quer implantar o banheiro unissex, que reza para pneu, como que você faz? Não, esse a gente tem que tirar sarro, né? Vai pela brincadeira. E é constrangedor, porque, no fundo, é muito louco isso, né? Em Cuba, eles criaram uma forma de tratamento revolucionária sobre a loucura, a psicose, etc. Eu posso aqui cometer até alguns deslizes e peço aos psicólogos e psiquiatras que me desculpem, mas eles colocam as pessoas que estão no momento psicótico à frente do espelho, para que a pessoa veja o que ela está proferindo. Então, a estratégia é a estratégia do espelho, é mostrar o absurdo que está sendo dito. Nem sempre isso funciona, porque quem está num estado de loucura, isso é interessante, Dri. A gente vive um momento de uma loucura social. E a loucura social, as pessoas elas entram em conjunto, mas para sair, elas têm que sair uma por vez. E vez do outro a gente consegue. Esse é o eleitor mais difícil. Mas o eleitor que é muito mais anti-Lula do que bolsonarista, esse é mais fácil de conquistar. Esse é mais fácil trazer para o nosso lado. Porque a prisão do Bolsonaro, prisão domiciliar e agora o julgamento do STF, ele tem um peso sobre a população. As pessoas elas já tinham vergonha de assumir o bolsonarismo, então elas se colocavam como anti-PT. E agora, por coerência, elas passam a ter uma necessidade de rejeição absoluta ao bolsonarismo, porque se trata de uma pessoa condenada. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está numa posição bem mais vantajosa do que nós estávamos em 2022. E todo o trabalho que o Tarcísio vai fazer a partir de agora, já comprometido com a anistia ao Bolsonaro, caso seja eleito presidente, vai ser um trabalho de se distanciar do Bolsonaro, para ódio da família Bolsonaro, porque os filhos querem manter forte o legado do Bolsonaro, porque a chance deles de terem algum tipo de
cargo público mais elevado, mas o Bolsonaro sabe que o único cavalo que ele pode apostar é o Tarcísio de Freitas. Então, provavelmente vai ter esse acordo. O Tarcísio vai se afastar, vai ter uma distância segura e vai tentar se colocar como um candidato, vejam só o absurdo, né? Como um candidato viável, ponderado, de pacificação. Não sei se vocês viram a quantidade de discursos de membros da extrema-direita falando em pacificação. Quem pede pacificação no meio de uma guerra é quem está perdendo a guerra, concordam comigo? Então, esse é o caminho que vai ser trilhado daqui para frente pela extrema-direita. Muito bem, Daniel, cara. Vamos falar aqui para você que ainda não entrou na OM Play. Entra lá, www.omplay.com.br e faça a sua assinatura, seja um membro da OM Play. É simples, é prático de se ingressar. Aqueles que ingressaram antes, e como do domingo, que a gente fez a Super Live, esses é mais simples ainda, porque vão chegar lá, agora é só pagar. Tem que pagar, Renato? Tem, pô, também senão não dá, né? É barato, é R$ 39,90 assinatura padrão. Essa padrão, você tem acesso a todos os vídeos. Já temos 18 ali. E até o final do ano, Daniel, vamos ser mais de 30. 18 cursos. 18 Cada cursos. curso tem 2 até 4 vídeos. 4 vídeos, 4 aulas, tal. E depois do ano que vem, a ideia é bater em 100 até o final do ano que vem. Então, você vai ter acesso a tudo isso pagando uma assinatura de R$ 39,90. Eu tenho um pouquinho a mais aqui, eu quero ajudar, eu posso fazer uma assinatura solidária? Pode. Solidária é assim, você faz a assinatura solidária e dá uma assinatura para alguém que você escolhe. Olha que legal. Então, além você vai poder presentear, e todos os vídeos e documentários feitos pela Fórum vão ter o seu nome lá como apoiador da Fórum, da plataforma e da Fórum. A plataforma é colaborativa, nós temos vários veículos juntos conosco, 247, DCM, Cafezinho, Brasil de Fato, TVT, enfim, muita gente boa aí, o Carlito Neto que esteve até agora aqui. Se inscreva lá, não deixe de fazê-lo agora. Quem fizer agora, hoje, ganha o livro Golpe 16 de presente na sua casa. É só mandar um e-mail para contato@revistaforum.com.br. Valeu! Grande Daniel Cara, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso, tudo de bom para você, meu brother. Obrigada, Daniel. Obrigado, Dri. Foi um prazer ter vindo aqui. Ontem respondi empolgado para a Dri. Você vai lá quarta-feira? Eu vou, sim. Muito bom. A forma é espetacular. Valeu, gente. Parabéns pela comunidade também. Tchau.